Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Hoje eu vou ler Jeremias, capítulo 36, versículo do 1 ao 5, que tem como tema: o rolo de Jeremias é lido no templo. Versículo 1. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que intento fazer-lhe, e venha a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhe perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos, nesta passagem, uma ordem na qual o Senhor diz a Jeremias. Só que, trazendo já no seu último versículo, na qual eu li com vocês, nós vemos que Jeremias ele chama Baruque, né? Só que ele fala exatamente assim a Baruque: Baruque, o Senhor me trouxe uma revelação na qual é para eu falar ao povo de Judá, que é em Israel, só que tem um porém. O porém era que Jeremias estava carcerado. Então, se ele estava encarcerado, ele não podia sair do lugar na qual ele estava para levar aquilo que o Senhor estava ordenando. Só que o que eu vejo aqui é que, por mais que Jeremias não tivesse como ir levar, o Senhor já tinha dado direcionamento a ele no que ele deveria agir. Mas estava sobre a responsabilidade dele dizer tudo quanto o Senhor disse para alguém entregar. E esse alguém era Baruque. Nós vemos que o Senhor ele trouxe algo contra Judá. E o Senhor ele estava disposto a mudar aquilo que ele já tinha dito a Jeremias. A intenção de Deus não era trazer o mal contra aquele povo. Não. Ele falou o quê? Diga tudo quanto eu te ordenar para ver se o povo se converte. Vai que o povo se converta, né? E se volte a mim e aceite voltar aos meus caminhos, e eu o dei o perdão. Então, antes de algo acontecer, o Senhor ele vai te dar uma oportunidade de escolha. Ele vai dizer o quê? Isso aqui é o que está preparado, devido à sua escolha. Mas há um porém. Isso só vai acontecer se você não quiser se voltar a mim. Mas se você se voltar, este que está preparado não irá vir sobre ti. Por quê? Porque eu te darei o perdão. Então a gente não vê um Deus injusto, nada disso. A gente vê um Deus reto e verdadeiro, na qual ia chegar o preço naquele lugar devido à escolha de um povo. Mas o que nós logo entendemos é que havia uma liderança. A própria palavra no início fala sobre Joaquim. Quem era Joaquim? Ele era rei de Judá naquele tempo. Então havia um líder. O povo ele não estava direcionado de forma sem direção. Havia um líder. E se havia um líder, tudo quanto o líder ordenasse, o povo ia seguir. Mas quando a gente começa a ler mais sobre a palavra do Senhor, nós vemos que Joaquim ele rejeita aquele rolo na qual foi entregue de Jeremias a Baruque para entregar a mensagem de Deus. Então já vemos uma falha logo de início.
logo na liderança. Então, se a liderança não posiciona um povo, o povo não vai se posicionar, a não ser aquele que estiver olhando para o Senhor. Só que naquele tempo, aquilo que o líder ordenava, o povo seguia, porque ele sempre colocava em seu coração: se há um líder, a gente tem que seguir tudo quanto o líder nos ordenar. Então, já havia erro desde o início do líder. Só que, por mais que o Senhor conhecesse o coração do ser humano, ele nos conhece, ele dá uma ordem. E o que nos chama a atenção é que Jeremias, ele não diz assim: ah, Senhor, como o Senhor manda eu entregar a tua mensagem se eu estou em cárcere, né? Se eu estou preso neste lugar. A gente não vê nenhum momento Jeremias murmurando a respeito da situação que ele estava. Porque a situação que ele estava foi exatamente por estar fazendo isso que fez ele ser levado preso, né? A ficar em cárcere. Só que, por mais que ele estivesse numa situação nem um pouco agradável, ele não murmura a Deus. Fala: Senhor, tipo, o Senhor ainda tem coisa de vir até a mim falar para eu fazer isso. Olha onde eu tô. Não. Ele ouve tudo quanto o Senhor tinha para dizer. Ele prepara tudo quanto precisava para entregar e chama alguém que estava sendo ensinado por Jeremias. Baruque chegou um momento na qual ele tinha que entrar em ação. E a missão era entregar. E ainda é determinado o tempo. Olha, quando o povo estiver no templo jejuando naquela ocasião, você vai entregar. Porque o povo vai estar fazendo um ato de jejum e talvez eles ouçam e queiram se arrepender porque estarão com o coração aquebrantado, né? E separado a mim. Só que houve um desvio, mas o que eu quero trazer a nós é aquilo que o Senhor nos ordena, independentemente a situação que nós esteja. O nosso dever é fazer o que o Senhor tem mandado. Porque se nós não fazermos, vai parar em nós aquilo que era para entregar ao povo. E talvez que entre uma multidão de 1000, talvez tivesse 10 que ouvisse a palavra. Entre uma multidão de 100, poderia ter 5 que poderia ouvir. E entre um povo de 10, poderia ter 1 que poderia. A palavra nos fala que quando um se arrepende, há festa no céu. E se há um que se arrepende, você já ganhou aquilo que você escolheu obedecer. Então, Jeremias, ele obedeceu. Ele não se questionou sobre a situação que ele estava, só obedeceu e preparou. Que nós venhamos estar com nossos ouvidos atentos, independentemente como nós esteja a nossa realidade. Mas que nós venhamos nos posicionar, porque o Senhor ele vai dar direção. E ele vai nos direcionar em que fazer. O nosso dever é só se posicionar e fazer a vontade do Senhor. Não se preocupar com aquilo que aos seus olhos pode ser preocupante. A mensagem é: toma um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel. O Senhor ele é franco e direto. Olha Jeremias, pega um livro, prepara isso e escreve. Bora, pega um papel lá e escreve, que eu vou te falar o que é que tu escrever. O Senhor ele é claro contigo, ele não vai te deixar confundido. Ele vai ser claro naquilo que ele quer contigo. Olha, filho, eu quero isso contigo. Agora é você que vai determinar se vai fazer ou não. O Senhor ele não vem com conversinhas. Não, ele é reto. Ele é direto. Pá! E foi exatamente isso que ele falou a Jeremias. Olha, Jeremias, vou passar o papo para ti logo reto. Pega lá uma folha, pega um caderno lá. O que tu tem aí? Né? Pega o que tu tem aí. Pega uma caneta, um lápis, escreve. Então, o que o Senhor mandar fazer, faça. Porque pode trazer consequência caso você não obedecer.
Porque Jeremias ele era alguém posicionado. E ele estava disposto a fazer o que o Senhor mandasse. Medite nesta palavra. Jeremias capítulo 36, versículo do 1 ao 5.